Nós aí, né, estamos começando o ano de 2026, um ano muito desafiador. Na verdade, não é que seja um ano muito desafiador. Na verdade, quando a gente faz a transição de um ano para o outro, a gente já se sente desafiado. Porque é um novo ano, novos objetivos, novas expectativas. Mas, na verdade, nada novo pode acontecer se nós não mudarmos a forma com que nós levamos o outro ano. A gente continuar, se o ano de 2025 foi bom e você falar, nossa, eu quero permanecer da mesma forma que foi 2025, eu quero 2026, você pode continuar fazendo as mesmas coisas. Se para você o ano de 2025 foi top, 100%, tudo que você fez estava bom, estava excelente, você quer manter, aleluia, continue. Mas se esse ano de 2026, assim como eu, o ano de 2025 foi um ano muito bom para mim, mas eu quero que o ano de 2026 seja ainda melhor do que foi 2025, em todas as áreas. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer algumas coisas diferentes do que eu fiz no ano passado. Dependendo da área que eu quero, eu preciso me dedicar um pouco mais. Dependendo daquilo que eu estou de objetivo, eu preciso entender um pouco mais. E eu vinha esse dia de hoje falando com o Senhor, exatamente sobre essas coisas. Ainda estava conversando. Obrigada, viu, irmã? Deus te abençoe. Eu estava até conversando com o Washington, né, falando com ele, sobre algumas coisas que eu queria fazer esse ano, sobre alguns propósitos que eu tinha no meu coração. E a gente conversando ali, eu falando com o Senhor, apresentando para o Senhor. E aí o Senhor já começou, né, ali a trabalhar no meu coração. Hoje também eu fui trabalhar, eu ia trazer uma outra coisa, mas eu falei, Deus, eu acho que isso aqui que o Senhor está trazendo não é só para mim, não. E quando eu estava ali no cantinho, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falando assim, olha, eles estão pedindo a minha presença. Vocês estavam pedindo, gente, a presença do Espírito Santo hoje? Fala para mim, não fala que é coisa da minha cabeça, pelo amor de Deus. Quem estava pedindo a presença do Espírito Santo aí na hora do louvor? Levanta a mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lógico que essas coisas não podem ser da cabeça da gente, né, gente? Mas a gente tem que confirmar. E aí o Senhor estava falando que nós, eu também estava, viu, gente? Que nós estávamos sedentos pela presença do Espírito dele. E aí, irmãos, abre a sua Bíblia comigo, lá em Efésios 5:18. Põe aí pra gente, tá? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em outras traduções vai estar falando contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Abre lá também em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pode parar aí. Abre para mim também João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé dos filhos de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Irmãos,
Nós vivemos em dias que muitos estão clamando e querendo a plenitude de ser cheio do Espírito Santo. O Senhor foi me dando esses versículos ali no cantinho, eu fui anotando ali. Só que tem algo muito pontual que o Senhor me disse. E isso nessa noite eu vou dizer para você e vou dizer para mim também, tá? Que nós só vamos ter um ano diferente. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus de uma forma diferente do ano passado. Se nós, a partir de hoje, decidirmos nos esvaziar de tudo aquilo que nos impede de ser cheios de uma maneira extraordinária. E quando eu estava ali no cantinho, o Senhor falava, olha, eles estão clamando, pedindo pelo meu Espírito, gritando, a alma deles estão gritando pelo meu Espírito. Mas essa noite eu quero que você diga para eles, e assim também estou dizendo para você, é necessário que vocês se esvaziem. E eu, meu Deus, de que a gente precisa se esvaziar? Mas antes disso, abre para mim, Tainara, Filipenses 2. Filipenses 2, 5, 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, se humilhou a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nós vemos aqui, irmãos, que o próprio Senhor, Ele abriu mão da sua glória, Ele se assumiu a forma de servo e Ele se submeteu à vontade do Pai. Então, uma das coisas que veio aqui para mim, a primeira coisa que nós precisamos nos esvaziar é do ego e do orgulho. Carol, misericórdia, eu não sou orgulhosa não. Eu não sou orgulhoso não. Eu não tenho ego não, tem. Você é orgulhoso, eu sou orgulhosa, nós somos orgulhosos. Todos os dias nós precisamos lutar contra isso e pedir ao Senhor que a cada dia isso seja diminuído em nós. Eu confesso que eu já fui muito mais orgulhosa. E Deus tem trabalhado isso em mim. Ah, Carol, o que você está falando de orgulho? Às vezes, irmãos, uma coisa bem pequena, que talvez no momento ali você não aceite, pode ser um orgulho. Então é por isso que todos os dias nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a não ser orgulhosos. Sabe quando a gente é orgulhoso? Quando a gente... Uma das formas que eu acho que a gente mais se torna orgulhoso, se age, né, com orgulho. Quando nós achamos que nós temos razão. E eu estou falando isso porque é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim. Eu sou com uma opinião muito forte. Meu marido dizer para você, a minha família também, os meus amigos. E tem horas que eu acho que eu estou certa demais.
E aí Deus vai lá e me faz descer um pouquinho, para mim parar e pensar nas coisas que eu estou falando, que eu estou pensando, que eu estou agindo. Então, uma das coisas que nós precisamos nos esvaziar hoje, do ego e do orgulho. Cada um sabe o seu ponto aí, fraco, vamos dizer assim. Outra coisa que nós precisamos nos esvaziar, do pecado não confessado. Gente, deixa eu falar para vocês um negócio. Pecado tem que ser confessado todo dia. Quem pecou aqui hoje, levanta a mão. Todo dia a gente peca. Cada um com um tipo de pecado diferente. Pecou no pensamento, pecou no falar, pecou no agir. E muitas das vezes, irmãos, a gente, às vezes, passa até o dia sem orar. De tão cansado que a gente ficou. Isso acontece com você, irmão? É só comigo que acontece? Acontece comigo, tá? Não é com muita frequência não, mas tem dia que acontece. Então, às vezes, vai acumulando algumas coisas que é necessário você se esvaziar. E realmente pedir perdão ao Senhor, me perdoa, porque eu pensei de uma forma e realmente não era assim. Senhor, me perdoa, porque eu pensei mal da pessoa. O Senhor, me perdoa, porque eu estava nervosa e gritei com a pessoa, maltratei a pessoa. Gente, tudo aquilo que fere alguém, que, como diz, né, uma vez, não sei qual coisa que alguém falou com o Pedro Henrique, agora já está grandão. E aí ele falou assim, isso é palavrão. Aí eu lembro que a pessoa falou assim, não, isso não é palavrão não. Ele, é sim, por acaso isso é palavra de amor? E realmente, para nós, não seria um palavrão. Mas ele falou assim, por acaso isso é uma palavra de amor? Você está usando como xingamento, então é palavrão. Ele tinha, eu acho que uns 7 anos quando ele falou isso, e eu não esqueço disso. Foi uma vez que eu acho que a gente estava dentro de um carro, alguma coisa aconteceu, eu não recordo direito. Mas eu lembro que ele era bem pequeno. Então, às vezes, a gente falou coisas duras. Mas eu falei a verdade, mas do jeito que você falou foi com amor? Será que do jeito que eu falei machucou alguém? Será que a forma que eu falei, mesmo eu estando certa, será que foi a melhor forma de falar? Então, a gente precisa se esvaziar do pecado não confessado. Irmãos, ore todos os dias, que seja 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, não sei. É você e o Senhor, o seu tempo com o Senhor. Mas lembre-se todos os dias de confessar os seus pecados. Pecado confessado, irmão, é pecado perdoado. Nós estamos aqui, é lógico que a gente não vai ficar aqui, né? Como se diz, usando o crédito da graça, porque todos os dias as misericórdias se renovam a cada manhã. Eu acordo e falo assim, Deus, hoje eu vou pecar até não querer mais, porque de noite eu peço perdão. Não, não é isso, a gente sabe que não é isso. Mas que nós venhamos nos esvaziar desses pecados não confessos. Que a gente venha confessar tudo quanto é pudriqueira, coisa que a gente falou, coisa que a gente pensou, tudo. Outra coisa que precisamos nos esvaziar, da autossuficiência. Parece que não, gente. Mas a gente sempre deixa Deus para a hora do aperto, não é verdade? A gente sempre tenta dar um jeitinho, a gente sempre tenta fazer alguma coisa sem pedir ajuda, quando no final já não tem mais saída, a gente corre para Deus. Isso é autossuficiência. Você acha que você não depende de Deus, mas na verdade você depende. E aí, ao invés de entregar para Deus no início, depois que já aconteceu o bafafá todo, a gente vai querer entregar para Deus no final. Isso mostra uma característica de autossuficiência. E nós precisamos verdadeiramente entregar tudo aquilo que nós vamos fazer na mão do Senhor. Tem um plano, tem um propósito? Entrega primeiro. Ora, Deus me ajuda nisso aqui que eu vou fazer, Senhor, eu te convido a estar aqui no meio disso, eu preciso, me orienta, põe as palavras certas na minha boca, põe a sua mão na minha mão, porque aí não vai precisar de você correr para Ele no final, Ele vai entender que você está totalmente dependente dEle.
uma coisa que eu aprendi, uma frase que um dia eu ouvi. Eu sou muito acelerada no serviço. Eu quero fazer as coisas, fico pedindo ali, né, ajuda em tudo que eu preciso para ver as coisas acontecer. E um dia eu estava muito ansiosa, e aí o Washington falou comigo assim: Carol, eu quero te dizer uma coisa. O sucesso dessa empresa e o que nós vamos fazer não depende de você, depende de Deus. Isso aqui não depende do que você faz, mas isso aqui depende de Deus. O dia que você parar de ficar ansiosa, porque, gente, quem trabalha por conta sabe. Você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Quando você trabalha fechado, você já sabe, no final do mês vai ter tanto na minha conta, os descontos são assim, os descontos são assados. Mas nós que trabalhamos por conta, a gente não sabe quanto que vai chegar no final do mês. E às vezes a gente tem os nossos compromissos, que ninguém faz loucura, né? E a gente fica, ai meu Deus, ainda mais vendas, né? Ai meu Deus, nossa, eu não vendi tanto ainda, meu pai, como é que vai ser? Eu estou aqui lá no 1º de janeiro pensando como é que vai ser dia 30 de janeiro. Eu era assim, gente, sério. Falava, não, eu tenho que trabalhar. Às vezes eu chegava lá cedo e saía tarde, levava o computador para casa. E eu falava assim, mulher, você está doida? Não, as coisas não dependem daquilo que você faz. Se Deus vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar e pronto. Se no dia 29 Ele quiser mandar uma venda que vai suprir o mês inteiro, é isso que Ele vai fazer. Então vamos fazer o que é a nossa parte e deixar com Ele o que é dele. Então nós precisamos nos esvaziar dessa autossuficiência. Parar só de falar, Deus, confio em Ti. Deus, minha vida é para Ti. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente vai lá e põe a nossa mão, o nosso dedo. E talvez, se a gente não tivesse essa autossuficiência, a gente não tinha metade dos problemas que nós temos hoje, que somos nós mesmos que causamos. E às vezes, não estou defendendo o inimigo, tá, gente? E às vezes nós estamos colocando culpa no inimigo. Porque ele realmente é o inimigo das nossas almas. E ele vai trazer muitas coisas para tirar o nosso foco. Mas tem coisas que nós procuramos com as nossas próprias mãos e com as nossas decisões. Outra coisa que nós precisamos nos esvaziar, das mágoas e dos pesos emocionais. Gente, vamos liberar a nossa vida. Vamos liberar a vida das pessoas que te magoaram. Às vezes a gente fala assim, estou resolvida, eu perdoei. Mas toda vez que você pensa, dá aquele trem ruim no coração. Gente, perdoar e deixar de carregar peso emocional, perdoar mágoa, não quer dizer que você esqueceu. Porque você vai lembrar. Mas uma das características que você tem certeza que você perdoou, é quando você lembrar e aquilo não te doer mais e você conseguir seguir a sua vida. Agora, se você pensa na situação, pensa no ocorrido, e vem aquela fúria, e vem aquela raiva, e vem aquela sede de justiça dentro de você, porque nós temos essa sede de justiça, significa que você ainda não liberou. E isso é algo que te impede de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, que nós venhamos nos esvaziar nessa noite das mágoas e dos pesos emocionais. O Espírito Santo, ele só vai encher aquele que está vazio. Ô Ju, faz um favor para mim. Traz um copo vazio aí para mim. O Espírito Santo de Deus, ele só vai encher aquele que está vazio. Tem horas, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente transborde. Mas você só está transbordando porque um dia você se esvaziou, ele te encheu e você transbordou. Mas se você chegar diante dele, cheio dessas coisas que eu te falei, mais algumas outras, obrigada, viu, irmã? E mais algumas outras, você não vai conseguir ser cheio. E às vezes você está orando, você está pedindo. Uma das evidências claras de ser cheio do Espírito Santo é o batismo em línguas, mas não quer dizer que se você não está falando em línguas, que o Espírito Santo não está te enchendo.
O Espírito Santo, ele pode te encher ali naquele momento, você pode chorar. O Espírito Santo pode te encher num momento que você pode sentir paz, que você pode sentir alegria, que você pode sentir um descanso. O Espírito Santo, ele tem várias formas de te encher. Porém, a evidência clara do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas às vezes naquele momento você não está falando em línguas ou ainda não foi batizado, seu momento pode chegar. Não quer dizer que você não está sendo cheio do Espírito Santo. Mas também, quando você está dentro da igreja que o Espírito Santo não te toca, você sabe que aquela noite você não foi tocado. E provavelmente você só entra na igreja e sai da mesma forma que você entrou, se você tiver entrado aqui cheio de alguma coisa que não é da vontade de Deus para a sua vida. Olha só, a Ju encheu esse copo para mim. Se eu tentar colocar mais água, não tem como. Se eu colocar, ele vai, transbordar. Não é o objetivo que eu quero. Agora, esse que está vazio, eu consigo encher. Se você tiver com alguma coisa ocupada aí, que não é a vontade de Deus para a sua vida, às vezes uma preocupação, às vezes algo que está tomando ali o seu coração, a sua vida, a sua mente, não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Então você precisa se esvaziar para que ele venha te encher. E depois que você estiver cheio dele, que você deixou todas essas coisas para trás, que você foi cheio do Espírito, aí você vai transbordar para outras vidas, você vai transbordar no seu emprego, você vai transbordar na faculdade, você vai transbordar em todos os lugares, no sacolão, no supermercado, aonde você estiver, você vai transbordar. Às vezes até sem abrir a boca, tá? O Espírito Santo não enche quem está cheio de si mesmo, mas aquele que está rendido. Ah, Carol, então eu tenho que estar ajoelhado ali para o Espírito Santo me encher? Não, gente. Sinal de rendição, você sabe o que é? Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu já não quero mais controlar a minha vida, eu quero viver a minha vida conforme a sua vontade. Eu quero viver os seus planos. Irmãos, muitas das vezes, sempre que eu tenho a oportunidade de subir esse altar para trazer a palavra, eu sempre falo. Para mim, o que eu tenho almejado são coisas espirituais. As coisas materiais que têm acontecido na minha vida são conforme as coisas que Deus tem visto a necessidade para mim. Irmãos, já tem muitos anos, e o Senhor sabe que eu estou falando aqui, já tem muitos anos que eu não sei o que é pedir para Deus alguma coisa material. E isso foi um dia que eu falei com ele, falei, Senhor, eu não quero nada material, eu sei que o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu necessito, que eu preciso, mas uma coisa eu quero, que o Senhor derrame a sua presença na minha vida. Irmãos, o ano passado eu senti um ano muito turbulento na área espiritual, dizendo. E esse ano eu ainda falava com a minha sogra, eu falei assim, com ela assim, Tiana, esse ano eu pedi uma coisa muito séria para Deus. Eu pedi a Deus que me envie os perdidos. Me envie aqueles que precisam, me envie o necessitado, me envie a viúva, me envie o órfão, que eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, porque foi isso que Cristo me pediu para fazer. Irmãos, eu não quero ocupar a minha mente com o que eu vou fazer no meu serviço, porque isso Deus sabe que é necessidade. Então, na hora que eu estiver lá no meu serviço, Ele vai iluminar a minha mente, eu vou no cliente certo, eu vou estar com a pessoa certa, a venda vai acontecer, meus filhos vão comer, a escola vai estar paga, a luz vai estar paga, porque eu tenho energia solar, e é barato, viu, irmãos? E o sol paga a minha conta, e tem uns irmãos aqui também que já está indo, deixando o sol pagar a conta na casa dele. Eu fazendo propaganda, daqui a pouco eles vão me tirar daqui de cima. Brincadeira. Mas eu pedi ao Senhor, e eu tenho pedido ao Senhor coisas espirituais, sabe? Porque eu entendi que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu entendi que se Deus alimenta os pássaros, que nem trabalham, as flores dos campos são vestidas e nem trabalham, estão lá a ponto de qualquer um chegar a pisar e esmagar, e o Senhor cuida delas, quem dirá nós que somos os filhos dele. Então, irmãos, eu estou falando isso aqui com você e não é de hipocrisia. Se surgiu uma demanda, precisou de mim,
Eu estou lá, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer aqui? Não sei, o Senhor vai fazer, porque se eu tirei daqui a necessidade, Ele vai suprir essa necessidade aqui. Sem ser inconsequente, tá, irmãos? E o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo? A gente vive uma vida transformada. Nós produzimos frutos do Espírito. As pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, ei, ó, você mudou? O que aconteceu? Irmãos, quando as pessoas começarem a falar para você, a sua vida é um exemplo para mim, eu quero ser igual a você. É porque Cristo está agindo na sua vida. É isso que você tem que almejar. O que eu estou falando com você não é que você almeje reconhecimento das pessoas. Porque, irmãos, para uma pessoa desejar ser igual a você, você tem que estar muito bem sucedido nas coisas que você está fazendo. E para você ser bem sucedido, a única pessoa que pode fazer uma pessoa ser bem sucedida em todas as áreas é Deus. E na hora que a pessoa falar assim, ó, Bruno, Aline, eu quero ter um casamento igual ao seu. O que vocês fazem? Você só vai falar uma palavra. Jesus. Não, Eric, você é esforçado. Você conseguiu suas coisas e tal. Nossa, eu quero, quando eu ficar mais velho, eu quero chegar na sua idade, eu quero ser igual a você. O que foi? Seu caso, meu filho, é Jesus. Gente, a gente sabe dessa história desse menino desde quando ele chegou com 10 anos de idade aqui. E a história dele, tudo indicava para ele ser um bandido. Mas não. E está aprendendo a cada dia. E vai aprendendo. E a gente tem que ter paciência para ensinar. Porque quando eu tinha 18 anos, talvez também eu era assim. Mas é um menino que corre atrás, que é esforçado. Sempre ele ficava comigo, Carol, arruma um serviço para mim, Carol, eu preciso trabalhar 16 anos. Falei, meu filho, agora é hora de você estudar, não é hora de você trabalhar. Você tem que esperar. Então, assim, almeje isso, as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, eu quero isso que tem na sua vida. Não como inveja, tá, irmãos? Não é isso que eu estou falando aqui, não. Mas eu estou falando de Deus estar na sua vida, as pessoas verem isso e querer saber o que está acontecendo com você. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós produzimos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Quando estamos cheios do Espírito, irmãos, quando você chega, tem uma paz no lugar. Eu costumo falar com a minha sogra, quando eu cheguei lá, né, na casa dela, há 20 anos atrás, eu falava com ela assim, nossa, tem um trem diferente aqui na sua casa. E lá, irmãos, todo mundo que entra lá, quem já teve a oportunidade de ir lá, vai saber o que eu estou falando. E quem não teve também, uma hora você vai, é só falar, tá? Que você quer ir lá que a gente leva. E aí, todo mundo fala, nossa, sentei aqui para conversar, o dia já passou, menina, nós vamos conversando, na hora vai passando, e a gente não quer ir embora. Irmãos, é a presença de Deus. E ele, a gente vai falando, vai compartilhando, vai trocando experiência, e vai aquela coisa, na hora que você assusta, é a mesma coisa que você entrar no shopping. Você entra lá no shopping 9 horas da manhã, na hora que você sabe, escureceu. Lá é assim. E que a sua casa seja assim. Quando as pessoas entrarem lá, elas não querem ir embora por causa da presença, por causa do que está aprendendo com o que você está falando, por causa das coisas boas que sentem quando está com você do seu lado. A casa do irmão Marcos também é assim, ó. Cheguei lá, na hora que assustei, já era quase 10 horas da noite. Pelo amor de Deus, gente. A casa da irmã Yara também é assim. A gente chega lá, vai falando, na hora que você assusta, meia-noite. Estava lá esses dias, falei, gente, olha só para você ver, já vai dar 9 horas da noite, eu estou aqui. Irmãos, e quando nós somos guiados pela vontade de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. E eu quero orar com você nessa noite. E eu também vou orar. Porque eu quero mais da presença do Espírito Santo na minha vida. Sabe, irmãos, porque se a gente não tiver com o Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue tolerar nada. A gente não consegue tolerar a dificuldade do outro, o defeito do outro. E eu quero dizer para você uma coisa. Esse ano de 2026 é um ano de transição. Transição não é começo.
Transição é quando você está saindo de um lugar para outro lugar que você viu que é melhor. Irmãos, para nós, sabe qual que é o indício da transição? Porque eu falo com você que quando Deus vai fazer algo que vai te transicionar no espiritual, a evidência vem na terra. Normalmente, quando Deus vai mudar na sua vida espiritual alguma coisa, que você vai sair de um lugar para ir para o outro, Deus vai trazer essa evidência aqui na terra. Seja uma mudança da sua casa, seja uma mudança na igreja. Olha, nós vamos mudar de lugar. Isso é uma grande evidência para nós de que Deus está fazendo algo diferente na igreja Braços do Pai. E quem que é a igreja? Nós vamos mudar de galpão. Mas o que Deus está fazendo é dentro de mim, é dentro de você. Então eu quero te dizer nessa noite, dia 7, hoje é 7, né? 7 de janeiro de 2026. Você não vai esquecer disso. O Senhor hoje, Ele vai te encher para que você possa suportar essa transição. Ele vai te encher porque Ele quer te tirar de um lugar que está bom, mas Ele quer te levar para um lugar que está melhor ainda do que esse que está bom. Porque com o Senhor é sempre assim. O Senhor nunca vai te deixar acomodado. Se você já chegou num nível, Ele vai sempre te pedir algo a mais para você caminhar um pouco mais. Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu queria que você viesse aqui à frente. Você que entendeu essa transição. Os meninos podem subir aqui, por favor? Você que entendeu essa transição. Você que entendeu que o Senhor está te movendo de um lugar